Mais um apontamento para a lição de escola dominical, desse domingo, 17 de maio. O slide 19, eu sugiro que vocês coloquem ele no capítulo 2 da revista, Pela Paz Cristo fez um novo homem, o item 2, Cristo é o motivo da nossa paz. No slide 19 eu comento: nos dias do Novo Testamento, havia o que os romanos chamavam de Pax Romana, em latim, paz com X, né? Expressão latina que significa paz romana. Era uma forma de descrever a ausência de guerra, um período entre 27 a.C. até 180 depois de Cristo. Assim os livros de história classificam esse período de paz romana. Nesse período os povos estavam vencidos e havia pequenas rebeliões que sempre eram esmagadas. Essa era a visão de paz nos dias do Novo Testamento. E eu vou confrontar o slide 20 com as palavras de Jesus, que diz em Mateus 5:9, bem-aventurados os pacificadores. Pois bem, o que significou então a paz romana? Os romanos, eles substituíram os gregos no domínio do mundo, sendo que os gregos estavam fragmentados depois da morte de Alexandre o Grande. O império se dividiu em pelo menos 4 grandes partes, né, que foram divididas entre seus 4 grandes generais. Os romanos foram conquistando os gregos, e depois dos gregos, os romanos conquistaram um povo que praticamente ninguém ousou fazer guerra contra eles, que eram os cartaginenses, que eram também chamados de fenícios, e eles eram dominadores do mar. Isso aconteceu lá no 3º século da era cristã. Bom, depois disso, os romanos, eles conquistaram a maioria dos povos e ficaram restando os chamados galeses, que são também chamados de celtas pelos gregos, e lá pelo 7º século da era cristã foram chamados de vikings. Esses povos eram difíceis de conquistar, eram grandes guerreiros, mas César, o imperador, conseguiu conquistá-los ali no ano 49 a.C. E no ano 27, já depois de César, foi decretado esse período em que eles então não tinham mais ninguém para conquistar. Eles tinham que conter as rebeliões, que de vez em quando aconteciam, principalmente na região dos celtas ou galeses, né? Os romanos chamavam de galeses, os gregos chamavam de celtas. Nessa região, principalmente, tinha sempre rebeliões. E vai acontecer em Israel algumas rebeliões, a principal ali no ano 70 da era cristã. Então é interessante que até hoje podemos dizer que os homens, o conceito de paz para eles é um período sem guerra. Por exemplo, nós estamos vivendo um momento interessante na história da humanidade, porque semana passada, hoje é dia 17, foi mais ou menos no dia 10, o francês Emmanuel Macron, ele deu uma entrevista a um jornal dos Estados Unidos, e nessa entrevista ele dizia que ele vai propor um cessar de todas as guerras no mundo. Na Síria, eles não sabem se aqueles países islâmicos, aqueles grupos rebeldes vão obedecer, tá bom? Mas ele vai fazer essa proposta, que segundo a profecia seria uma proposta do anticristo, né? Esse Emmanuel Macron é uma das pessoas para nós acompanharmos, porque ele está fazendo algumas coisas que, segundo a profecia, o anticristo faria. Mas então a proposta dele é que não haja guerra, e eles interpretam isso como havendo paz. Mas paz, na verdade, não significa simplesmente ausência de guerra. Não? Lembrando aqueles significados, é principalmente você ter unidade com a pessoa, você ter comunhão com a pessoa, então você está em paz com a pessoa. Significa você não ter diferença. As diferenças vão continuar. Ele vai fazer uma aliança, seja de 7 anos, como diz a profecia, e depois dos 7 anos, todos voltam a guerrear. Então, esse conceito de paz romana é o conceito de paz entre os homens. O conceito de paz que Jesus Cristo traz é muito diferente. Significa eu estar agora em comunhão com meu irmão, significa eu estar em comunhão comigo mesmo, em unidade comigo mesmo e também em unidade com Deus, com o Pai.